Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Falando de aceleração do movimento circular, tá? Primeiro caso que eu vou considerar é o caso em que o módulo da velocidade é constante. O módulo do vetor velocidade é constante. Esse caso eu vou chamar de movimento circular uniforme, tá? Veja, por definição, o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Só que se eu uso esse termo velocidade constante, agora que a gente já sabe vetores, dá a entender que o meu vetor velocidade não muda também de direção, tá? Ele também não muda de direção. Então eu tenho que fazer a ressalva do movimento circular. Espera aí, é um movimento circular em que o vetor muda de direção, porque ele é sempre tangente à trajetória, a trajetória é circular, mas ele não muda de tamanho. Aí sim eu tenho um movimento circular uniforme. Então, é como se você fizesse uma curva com o seu carro e o velocímetro sempre marcasse o mesmo valor, 80 quilômetros por hora, que seja. Tá? Mas tem alguém que está mudando a direção dessa velocidade. E se tem alguém que muda em algum aspecto a velocidade, é a aceleração. Então, existe aceleração mesmo em movimento circular uniforme. Cuidado com isso. Em movimento retilíneo uniforme, tem aceleração? Não. Porque no movimento retilíneo uniforme não muda nem a direção e nem o módulo da velocidade. Mas no movimento circular eu tenho a mudança do módulo ou da direção. Nesse caso aqui é só da direção, só da orientação do vetor velocidade. Então vai ter aceleração, mesmo sendo chamado de movimento circular uniforme. Tá? Então eu vou pegar um pedaço da trajetória bem pequeno, tá? Esse pedaço aqui é bem pequeno da trajetória. Ele é quase até uma reta, vou até desenhar melhor. Ele é bem pequenininho, ó. Tá aqui a trajetória circular. Vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Ampliar. Tá? Então ele é quase uma retazinha. Tá bom? Beleza. Então eu vou ter a velocidade aqui, tangente, v de t, zero. Né? Vou chamar só de v de t. Tá? E vou ter aqui também, tangente à trajetória, a minha velocidade de t mais deltinha t, né? Velocidade final. Como é esse pedaço aqui, ó, em vermelho, é muito pequeno, eu posso escrever que essas duas velocidades, na verdade, estão praticamente no mesmo ponto. Tá? Praticamente no mesmo ponto. Vou até melhorar essa aqui. É bem feia. Então, ela é mais ou menos assim. V de t mais deltinha t. Tá? E aí eu tenho um ΔV aqui, ó. Deltinha V. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho um Δθ aqui. Então, isso aqui é Δθ. Vou usar delta minúsculo, Δθ. Que ele aparece aqui também, né? Pela característica geométrica, Δθ. E o módulo da velocidade é o mesmo. Então, eu posso até chamar isso aqui, ao invés de V de T, V. E aqui também V. Tá? Tudo bem? Então, quem é meu ΔV? ΔV. Ele é módulo, né? O módulo dele. Δθ vezes V. Da mesma forma que o deltinha S, vou usar vermelho, deltinha S é igual a R deltinha θ. Da mesma forma, tá? Que esse pedaço aqui, ó, é o raio vezes o ângulo, aqui também, ó, é raio, entre aspas, vezes o ângulo. Tá? Beleza? Show de bola até aqui?
Tranquilo. Mas eu não quero só o módulo de ΔV, eu quero a aceleração. Então, a minha aceleração, vamos usar aqui o azul, né? A minha aceleração, módulo dela, para o MCU, tá, pessoal? Para o MCU. Ela vai ser o módulo de ΔV no tempo. Então, isso aqui vai ser Δθ vezes V sobre ΔT. Isso aqui a gente já sabe quem é. É o ômega, velocidade angular. Tá? Então, o módulo da aceleração é ômega vezes V. Ômega vezes V. Por enquanto, só trabalhando o módulo, né? Mas a gente sabe que V é igual a ômega vezes R, a gente viu na última aula, né? Ou o ômega é V sobre R, tanto faz, né? Então, substituir no primeiro caso, né? No lugar do V, eu ponho ômega vezes R. Então, o módulo da minha aceleração do MCU, neste caso, vai ter, no lugar do V, eu coloco esse valor aqui, então vai ficar ômega quadrado vezes R. E no segundo caso, eu tenho que o módulo da aceleração, no lugar do ômega eu coloco V sobre R, então vai ficar V quadrado sobre R. Tá? V quadrado sobre R. Então, esta aceleração aqui, ela só serve para mudar a orientação do vetor velocidade. Tá? Ela só serve para mudar a orientação do vetor velocidade. Tudo bem? Ela não serve para alterar o tamanho da velocidade. Eu não estou mudando o tamanho da velocidade, porque eu estou no movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme não muda o tamanho da velocidade, só a orientação. Tá? Então eu tenho um módulo, só que é um vetor, não é? Eu preciso saber a direção. A direção dessa minha aceleração aqui é a mesma direção do ΔV. Se você for olhar aqui, ó, esse ΔV aponta para o centro da trajetória. Né? O meu ΔV vai sempre apontar aqui para o centro da trajetória, sempre apontando para o centro. É o que a gente chama de centrípeto. Então, ó, num pedaço da trajetória aqui, ó, o arco está aqui, então o centro está por aqui. Né? O arco está aqui, então o centro está por aqui. Eu tenho o velocidade para cá, outra velocidade para cá. Né? À medida que isso aqui diminui, meu ΔV aponta para o centro. Se eu pegar outro pedaço, ΔV aqui, ó, para o centro. Então, meu ΔV sempre vai apontar para o centro. É o que a gente chama de centrípeto. Então, esta aceleração, tá, é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Tá? Ou seja, ela aponta na direção contrária ao raio. O raio é do centro para fora e ela aponta de fora para dentro. Por isso tem um menos. Então, no MCU, eu tenho a minha posição R como sendo R, que é justamente o raio da trajetória, né? Na direção radial, mais θ na direção θ, né? E o θ aqui de t. A minha velocidade, ela tem 0 na direção radial, porque não existe componente da velocidade nessa direção. Né? A gente sabe que a velocidade é tangente à trajetória e, por isso, perpendicular ao R. E o R não varia. Neste caso, o R não varia. Tá? Mais ômega de t, né? No caso, se não for constante, na direção angular. Tá? Então, para o MCU, o ômega é constante. Tá bom? O ômega é constante. E aqui eu tenho a minha aceleração como sendo a centrípeta, né? Então, menos V quadrado sobre R na direção R, mais 0. Porque se o ômega é constante, aqui tem que ser 0, né? Na direção angular. Tá? Então, quais são as equações do MCU? Para a posição, R é R e θ de t. Para a velocidade, é 0 e ômega. E para a aceleração, é menos V quadrado sobre R. Muito mais fácil assim do que aquele caso
do cosseno, que ia cair no seno. Tá? Muito mais fácil assim. Terminamos? Não, eu não conheço esse cara aqui. Eu não conheço a forma que ele se apresenta. Então, eu só conheço a cinemática de um problema quando eu sei a posição. Neste caso do movimento circular, a minha posição é chamada de posição angular ou ângulo. Então, eu preciso saber como que esse cara se comporta. Mas eu tenho uma dica. O ômega é constante. Como que o θ se comporta para ômega constante? A velocidade, não é justamente a inclinação do gráfico, não é? Então, neste caso, vou até usar um laranjinha aqui, neste caso, eu tenho que ter uma inclinação constante. Já sabe onde vai dar, né? Vai ser uma reta. Então, esse meu θ de t aqui, ó, ele tem que ser alguma coisa do tipo θ0 mais ômega t. Parece muito, muito, muito com aquele S de t igual a S0 mais VT, né? Parece demais. Na verdade, matematicamente é a mesma coisa. Então, as equações que servem para o movimento uniforme servem para a componente angular do movimento circular. Tá? Beleza? E se você quiser humilhar, você pode escrever aquele x de t, olha lá, ó, módulo de r, cosseno de θ de t. θ0 mais ômega t. E você já sabe agora como que o θ varia. Ele varia ômega, né? Ômega é a variação do θ. Tá? Então, essa é a cinemática do que a gente chama de movimento harmônico simples, que vem da componente x de um movimento circular. Só que trabalhar as componentes x e y do movimento circular não compensam. Não compensa. É melhor trabalhar aqui com ângulo. Né? Lembrando que esse ângulo tem que ser dado em radiano, tá, pessoal? A unidade aí, radiano. Que aí tem uma associação direta com os números reais. Tá? Então é isso. Tudo que eu sei de movimento uniforme vale para o movimento circular, só que eu vou substituir a letrinha. Em vez de chamar de posição, eu vou chamar de ângulo. Em vez de chamar de velocidade constante, eu vou chamar de ômega constante, que é a velocidade do ângulo. E no caso do movimento circular uniforme, né, não tem a aceleração angular. A gente viu aqui, ó, não tem a aceleração angular. Por quê? Porque o ômega é constante. Mas tem aceleração, do tipo centrípeta. Mas tem aceleração. Tá? Beleza? Aí só fica para a gente definir a aceleração angular. Então, para movimento circular uniformemente variado, eu tenho que inventar uma aceleração do ângulo. Eu vou chamar aqui de Aθ, simbolizado por alfa. Então, o AR, que é a aceleração radial, é a centrípeta. V² sobre R. Ou ω² vezes R. Sempre vai existir, sempre. Agora, se houver um movimento circular em que o módulo da velocidade varia, é o que eu chamo de Aθ, componente angular da aceleração, que eu estou chamando de alfa. E mais, para o MCUV, isso é constante. Por definição, o que seria a aceleração? Variação da velocidade no tempo. Como isso aqui é constante, vai ser uma função de primeiro grau, ômega igual a ômega0 mais alfa t, que parece muito com aquela V igual a V0 mais AT, né? Então, são as mesmíssimas equações. Só que esse alfa só serve para mudar o tamanho da velocidade. Ele não altera a orientação. Quem altera a orientação? É a centrípeta. O alfa altera o tamanho do vetor. Então, se você faz uma curva reduzindo, é o alfa. E o fato de você conseguir fazer a curva é a aceleração centrípeta, a R. Porque ela sustenta a trajetória circular. Tá?
E aí você já vai desconfiar que eu vou chegar nessa equação, né, que é semelhante àquela. Faltou um sobre 2 aqui, né? Tá, então as equações angulares são as mesmas do que a gente já tinha estudado. Tá? Eu só te dei uma base matemática para você entender por que são as mesmas. Ok? Mas na prática é só substituir as mesmas equações. Vale Torricelli? Vale Torricelli. Ômega quadrado igual a ômega zero quadrado mais 2 alfa delta teta. Serve também. Só muda as letras, as equações são as mesmas. Então, tudo que vimos para movimento uniforme vale para o movimento circular uniforme, substituindo S por teta e V por ômega. Tudo que vimos de movimento circular uniformemente variado, né, com as letras teta, ômega e alfa, vai servir também para as letrinhas lá do que a gente viu de movimento uniformemente variado. S, V e A. Tá? Então, para fechar, olha só que interessante. O meu S é R teta. O meu V é R ômega. E a minha aceleração tangencial não é a centrípeta, é só a componente tangencial, aquela que está relacionada com a angular. É R alfa. Tá? Então, veja, tudo tem uma aceleração na direção do ângulo, todos os vetores têm uma componente na direção do ângulo e na direção do raio. O que vai importar para a gente? Para construir cinemática de movimento circular, só as componentes angulares. Porque as componentes radiais são apenas aspectos geométricos da minha cinemática. É a posição R, a velocidade é zero, porque o tamanho da circunferência não muda. Se fosse uma espiral, beleza, aí ia complicar um pouquinho, né? Mas o tamanho da circunferência não muda, então R é constante, velocidade radial é zero. Tá? E a aceleração centrípeta, ela só existe porque tem uma componente de mudança de orientação do vetor velocidade. E ela vai me dar essa orientação. Então, é um aspecto geométrico. O aspecto cinemático está na componente angular. Tá bom? Beleza? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje aí de movimento circular. No caso, a aceleração. Tá? Beleza? Então, qualquer dúvida é só escrever aí para a gente, tá? E ler o livro, né? Que você tem aí em casa e tal. Então, eu trouxe alguns aspectos matemáticos, assim, explicativos sobre o porquê de algumas equações aí. Tá? E aí fica para fazer exercício depois. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Fica com Deus. Bons estudos. Até a próxima.